FM. Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. Começa agora, Antena Regional, com Luiz Torquato e Zé Luiz Castilho. A nossa região em destaque. Doim Motos, foi multimarcas, pensou Doim Motos. Deve ser novos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motos, Doim Motos. Visite uma de nossas lojas ou acesse nosso site doimmotors.com.br. Doim Motos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Muito boa noite. Começamos mais um programa Antena Regional. 7 de outubro de 2022, sexta-feira. E aí acaba a semana. E aí vem o final de semana para a gente descansar, pensar na vida, pensar na semana que passou. E aqui, claro, como sempre, ao meu lado esquerdo, Luiz Torquato. Grande Zé Luiz Castilho, boa noite, Zé Luiz, boa noite, amigos e amigas. Lúcia Costa em casa, Paulo Andrade aqui nos controles com a gente. E hoje, viu, Zé Luiz, um grande amigo nosso, um tremendo comunicador do rádio, Baita comunicador. E um estudioso no assunto que nós vamos abordar no programa de hoje aqui na Rádio Santos FM, né? E você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 996525565, pela caixa de diálogo, né? O chat do Facebook ou do YouTube, ou por onde você estiver nos assistindo. E entra em contato, manda suas mensagens, as suas dúvidas, as suas perguntas, porque eu acredito que hoje seja um programa na qual a gente vai ter muita pergunta, muita dúvida, né? É verdade. Vamos dar uma boa noite para o Gilberto Júnior, grande Giba. Boa noite, Zé Luiz, boa noite, Luiz. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Dois grandes comunicadores também, Paulo. E eu acho que na vida não existe nada por acaso, né? Eu fazendo uma retrospectiva da minha vida, comentava com vocês há pouco, a respeito de um projeto ainda de vida e muito abandonado por causa do campo profissional, a correria para lá para cá, eu não conseguia me manter sintonizado, né? Com relação à projeção do corpo astral, né? É uma coisa que é muito familiar, né? E durante um tempo eu passei por esse processo, é uma coisa fantástica, né? Uma coisa fantástica, e estamos aqui para bater esse papo aí. Que maravilha. Hoje, então, nós temos também uma convidada que vai tocar exatamente nesse tema, né, Zé Luiz Castilho? Exatamente. A escritora e palestrante Liliane Moura, para falarmos sobre projeção astral e contato extraterrestre. E ela está com a gente pelo streaming, ela vai entrar online. Já está ali preparada, já está ali acompanhando o programa, já estamos vendo ali no vídeo. A Liliane, boa noite, Liliane, obrigado pela sua participação, por despender do seu tempo para atender aqui o nosso chamado, né, já que estamos falando, né, o nosso chamado. Boa noite para você e obrigado. Boa noite, Zé Luiz, boa noite, Luiz, Gilberto e todos que estão, os ouvintes. E muito obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouquinho desse tema que é fabuloso. Deixa eu começar perguntando, claro, para quem está acompanhando a gente, o que é a projeção astral, Liliane? Olha, Luiz, projeção astral, também conhecido como experiências fora do corpo físico, também como projeção da consciência ou viagem astral, que é o tema mais usado assim na parte de mística, né, da espiritualidade. Mas eu mesma gosto de usar o termo experiência fora do corpo. Por quê? É uma experiência que a sua consciência, através dos seus veículos de manifestações, por exemplo, o espírito que nós chamamos, né, muito comum as filosofias, as religiões chamarem o que nós temos além do nosso corpo físico, alguma energia, algum espírito, alguma alma, alguma consciência. Então, vamos chamar de espírito, conhecido na projeção astral como psicossoma, né? Então, a experiência fora do corpo, a projeção astral, é um fenômeno parapsíquico de todo ser humano que, ao se deitar e adormecer, deixa o seu corpo físico adormecido e a sua consciência, ou seu espírito, ou seu psicossoma, aí depende de várias nomenclaturas usadas pelas filosofias e religiões, né, estudos,
se desprende nesse momento do corpo físico e no plano astral, num plano espiritual, num plano invisível a olhos nus, né? Então, você vai experienciar uma vivência da sua consciência e não estando adormecida, porque a nossa consciência não precisa do sono. Quem precisa do sono é o nosso cérebro e o nosso corpo físico. Então, todas as pessoas desse planeta fazem a experiência fora do corpo, fazem a projeção astral, mas, infelizmente, umas 10, 12, 15% da população se lembra, se recorda das experiências, tem mais lucidez após adormecer. Então, o estudo da projeção astral faz com que as pessoas comecem a aprender mais sobre esse fenômeno parapsíquico, que não tem nada a ver com religião, com time de futebol que você torça, com filosofia, nada. É um fenômeno parapsíquico, ocorre com todas as pessoas. Muito interessante isso. E olha, essa aqui é uma pergunta para os dois, tanto para a Liliane quanto para o Giba, que está aqui com a gente, que é um cara que eu já sabia que se interessava por esse assunto há muito tempo. Aliás, no programa que nós fizemos aqui, eu até citei o Giba, de um evento que aconteceu, de uma foto que eu tirei, etc. Verdade, Né? verdade. Olha só, há bastante tempo o assunto extraterrestre é muito pesquisado. Já se sabe que existem cerca de 120 bilhões de galáxias no universo observável. Matematicamente, parece improvável que a humanidade seja a única espécie inteligente na vastidão cósmica. Será que teremos essa resposta? Qual a opinião dos dois? Vamos começar aqui pelo Giba, daí a gente passa ali para a Liliana, já que o Giba ainda não deu o seu conhecimento da causa, porque ambos conhecem a Liliana, não precisa nem falar, né? Palestrante, escritora. Vamos lá, Giba, o que você acha disso? Eu acho que não existe a menor dúvida com relação a isso, né? E parece que vivemos um momento muito propício para esse encontro, né? Do pessoal da Terra com os nossos irmãos aí do espaço. E pensar que só a Terra é habitada é uma coisa insana, né? São bilhões e bilhões de galáxias, não sei quantos sistemas existem só na Via Láctea, por aí afora, né? E eu acho que nós estamos prestes a ter esse encontro, né? E esses momentos de muita tribulação na Terra, com coisas de guerra, essa movimentação muito violenta, e eles cuidam de um sistema todo, né? A energia nuclear é uma coisa bastante pesada, que vai desgovernar e causar muitos prejuízos para o homem da Terra. Ô, Liliane, os extraterrestres já convivem com a gente há muito tempo? Olha, Luiz, na verdade, isso é muito mais antigo do que a gente imagina, né? Mesmo antes de estarmos aqui como nessas reencarnações que nós estamos, eu, você, o Zé Luiz, o Gilberto, há milênios de anos atrás, já tem até pessoas estudando, né, pegadas fósseis antigos, enormes, né, gigantismos. Então, você percebe que isso já está na história. E o que eles passam também, a história deles, a herança cósmica, que seria dos terráqueos, de nós aqui, tem todo um contexto com eles mesmos também, em épocas antigas, que eles já visitaram o planeta, já deixaram seus materiais biológicos, formando vida, né, deixando os mares alcalinos, a flora, a fauna, os animais, até chegarem nessa constituição do hominídeos, gerando sapiens sapiens. Tem toda uma história que é o elo perdido que a ciência hoje fica, né, nesse impasse. Como é que de hominídeo a gente consegue ter um racional, uma inteligência tão plena, direto pulando para o homem sapiens, né? Então, é uma questão de você pensar mesmo, estudar, conhecer, ir a fundo nesses estudos, e você vai verificar que realmente tem comprovações, já que existiram civilizações muito mais inteligentes do que todos nós hoje aqui, e que também talvez nós aqui sejamos reencarnações dessas raças mesmos lá de trás, que acabamos entrando nessa roda louca reencarnatória de reencarnação, e a gente acaba se envolvendo aqui no bolo das nossas vidas e esquecendo quem nós somos. Então, a gente faz toda parte desse contexto. Várias raças já vieram aqui e estão aqui com a gente, assim como nós também. Nós somos extraterrestres também para eles, porque nós estamos no planeta Terra e eles estão no deles. Então,
Todos nós somos. Vou jogar um mini-míssil aleatório aqui nessa conversa. Então, existe reencarnação interplanetária? Quem que vai responder? O Gilberto ou eu? Eu mesma? É você, Liliane. Ok. Sim, o que acontece, Luiz? Existem as transmigrações, né, interplanetárias. O que são transmigrações? São espíritos que vão reencarnar devido às suas carências emocionais, seus vazios existenciais, por atração kármica. Quando eu falo kármica ou karma, não digo nada negativo ou positivo, apenas ação e reação. Então, devido ao que você sente, o que você tem como carência e vazio existencial que você queira vivenciar e preencher esse vazio da sua consciência, você é atraído para determinado planeta, galáxia, família, pais, irmãos e todo aquele contexto. Então, você pode, sim, transmigrar da Terra para Orion, para Pleiades, para Alpha Centauri, seja lá para onde for, né? Dependendo da sua carência emocional, do seu propósito também de vida, de agendas, vamos dizer assim, né? Que existe todo protocolos também de quando o espírito ele é um pouquinho mais evoluído no contexto de maturidade consciencial, então ele já é atraído para um planeta onde ele pode experienciar esses seus vazios de uma forma mais equilibrada e mais ordenada. E quando não, já vai para um planeta onde ele precisa de um tempo maior para que ele possa observar os seus gatilhos, as suas reatividades, suas impulsividades. Ele precisa de um tempo maior para poder se observar, poder se conhecer e saber qual é o propósito dele. Então, realmente existem as transmigrações. Então, com isso, eu acredito que a gente esteja aqui engatinhando ainda, né? Aqui na Terra, a gente está no começo de carreira. E aí, dentro do que a Liliane falou, me chamou a atenção. De repente, a gente tem nomes na história, sim, muito acima da média. Então, tem Júlio Verne, tem Galileu Galilei, tem Leonardo da Vinci e outros mais. Na tua opinião, Liliane, também do Giba, e isso eu penso para mim, né, que não sou um estudioso, não sou um conhecedor, mas não tem como a gente não ter curiosidade de olhar para cima e falar, cara, não é possível, né, que a estrela mais próxima da gente está, sei lá quantos milhares de anos-luz, e estamos só nós aqui. As pirâmides do Egito. Estamos só nós. Os Incas, aquele povo, são mistérios, né? Esse pessoal... No Peru também, né? No Peru, Machu Picchu também. Esse pessoal aí que eu citei, tem alguma coisa a ver com isso? Essas civilizações? Não, Galileu, Da Vinci. Porque, poxa, os caras não tinham tecnologia nenhuma para criar o que foi criado e isso vem da cabeça. Então, como o Júlio Verne idealizou o espaço de uma maneira tão perfeita, né? Eu acredito. Nós podemos ter como herança, Liliana, os capelinos, o pessoal dos exilados de Capela, que era um sistema muito mais avançado e que tiveram como reconstrução da sua própria identidade e vir ajudar o povo da Terra, no avanço, né, tecnológico. Gilberto, na verdade, eu acho interessante a pessoa falar assim, o homem bateu 2 pedras e o fogo se fez, ele aprendeu a fazer o fogo. Isso é muito pequeno dentro da minha visão, né? Eu tentei fazer e não consegui. Nem eu. É complicado. Eu acredito mais assim, eu penso que essa parte de Capela, né? Primeiro que é uma estrela que não existe mais, porque nós sempre que observamos o passado, né? Porque nós estamos então na velocidade da luz, vamos dizer assim, a estrela mais próxima que nós temos, né? Seria 4,3 ano-luz, que seria a constelação de Alpha Centauri, que a própria NASA hoje já está reconhecendo, né? A próxima B e tudo mais. Mas, Gilberto, nessa questão de Capela, eu penso mais assim, me parece que não tem só a questão que nós estamos aqui, a Terra é constituída de exilados de Capela. Eu acho que a Terra é constituída de espíritos que vêm de vários orbes, de vários planetas. Então, Capela é só um planeta que existiram espíritos que, de repente, foram transmigrados para cá. Mas a nossa história é tão larga, é tão longa, que não dá para ficar só com uma transmigração de um planeta. São muitas raças.
E Galileu, e todos esses que você mencionou, Zé Luiz, eu acredito que foram seres extremamente conectados e foram intuídos também através, né, da próprio contato, não dá para dizer através de percepções extrasensoriais, intuição, inspiração, que tudo isso faz parte de percepções, né, parapsíquicas, que eles podem tiveram sido intuídos de poder descobrir tal coisa, de pintar tal coisa. Você olha várias pinturas, você vê naves pintadas naquela época. Eu tenho um monte de imagem que eu passo nos meus cursos, pequenas naves extraterrestres no fundo de imagens pintadas naquela época. Então, assim, são pessoas realmente conectadas que vieram ao longo dessa vida que nós temos aqui na Terra, e muitos outros até hoje, que mantêm uma conexão, talvez não saibam nem com quem e como fazem, mas sentem aquela intuição, que eu acredito que seja um dos protocolos desses nossos amigos, não só extraterrestres, mas como os nossos amigos espirituais também, que trabalham em conjunto, em poder mandar alguma coisa diferente, que dê um chamado interno, e você possa ativar alguma chave dentro de você, de ter muito mais lucidez e poder emanar algo mais para a humanidade, né? Isso é o que eu penso. No seu último curso, você falou sobre contato extraterrestre e a herança cósmica. O que seria essa herança cósmica, Liliane? Essa herança cósmica não seria assim, os terráqueos vieram das Pleiades, os terráqueos vieram de Alfa Centauri, os terráqueos vieram de Órion. Não, a herança cósmica, Luiz, é uma percepção interna de si, de saber que você é cósmico, que você não é das Pleiades, você não é de Órion, você não é da Terra, você não é de Alfa Centauri, você é um ser cósmico. Então, isso eles nos passam como protocolo de autorreconhecimento, de afinidade de você com você mesmo, e reconhecer um chamado de perguntar, puxa, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Então, o importante não é de onde você veio da última reencarnação antes de ser terráqueo. Antes de estar na Terra, eu estava nas Pleiades, por exemplo. O importante não é isso. O importante é quem você é aqui e agora. Então, você reconhece que você é um ser cósmico, que você transmigra por vários orbes, por aí, dependendo dos seus vazios existenciais, e isso, esse registro acástico que existe, né, do seu ser, da sua consciência, está ali a sua assinatura individual, a sua assinatura energética, quem você é hoje, aqui e agora. Então, é reconhecer que a tua herança, eu explico, né, várias raças que vieram, várias raças que deixaram o seu legado aqui, e várias raças que ainda estão aqui, que têm a ver com nós, em termos de afinidade mesmo, até familiar, mas não é minha família cósmica, foi uma das minhas famílias cósmicas. Quantas outras pessoas a gente conhece aí nesse vasto mundo, até mesmo aqui na Terra, quantas reencarnações, para quem acredita nesse tema, quantos pais você já teve, quantos filhos você já teve, quantas vezes você foi mulher, quantas vezes você foi homem. Agora, você imagina isso além do planeta Terra. É muito vasto, né? E todas essas informações ficam, até quando a gente colocou o Genésio aqui, que faz Lopes Mendes. o Genésio Lopes Mendes, Ótimo, e todas Genésio. essas informações de tudo que já foi vivenciado fica numa nuvem cósmica, né? É como se fosse Um celular. Ele deu uma até o nuvem, exemplo do uma celular. nuvem, E fica tudo na nuvem, fica armazenado. Quando você tem uma lembrança, alguma coisa do gênero, aquele lapso de tempo que você lembra é que nada mais e nada menos vai buscar na nuvem a informação, que está tudo gravado, tudo salvo, e aí essas informações, essas lembranças voltam para você. É mais ou menos isso? Exato. A gente chama de registro acástico, mas é uma nuvem cósmica. É o iCloud, né? Nós usamos no celular. Então, fica ali tudo registrado, que, na verdade, Zé Luiz, nós temos assim, aqui está a Liliane sentada, física. Me interpenetrando, existem veículos de manifestações da minha própria consciência, que é antes de tudo. Antes de tudo, eu sou um grande ovoide de luz. Você é um grande ovoide de luz com toda a sua sabedoria de existências até você chegar a ser Zé Luiz hoje. Então, essa consciência me interpenetra e, além da minha pele, ela sai, ela expande. E ela usa o espírito ou psicossoma para poder se manifestar na saída do corpo. Assim como também ela usa o corpo mental,
que são o corpo dos pensamentos, o corpo espiritual ou emocional, o corpo das nossas emoções. Então, unindo o que nós pensamos e o que nós sentimos, a consciência também usa o veículo físico de manifestação para a gente fazer escolhas na vida, além do que nós pensamos e sentimos. Então, isso tudo fica gravado nesses corpos que estão dentro de mim, além de mim. Tudo que está fora nós chamamos de campo áurico. E aqui está gravado toda a assinatura espiritual energética de todas as suas vidas. Então, isso seria o quê? Todas as vidas que nós tivemos pregressas em outros planetas, coisas que a gente não recorda, que através do fenômeno da projeção astral, você pode ter retrocognições ou pré-cognições, que seriam a terapia de vida passada, ou algumas premonições probabilísticas de vir a acontecer, através da experiência fora do corpo também. Além de outros fenômenos, como clarividência viajoura no tempo presente, intuição, telepatia, tem tantas coisas que dá para falar que é pouco tempo para a gente poder manifestar isso, mas o registro acástico seria toda essa parte que o Genésio, muito bem colocado por ele, a nuvem. Giba, eu queria que você também desse a sua visão sobre tudo isso. Não, eu ia até perguntar para a Liliane sobre a paralisação do sono, né? Eu tive várias, cara, e assustadoras, né? No começo é uma coisa assim, que a gente não sabe explicar. Assusta, né? Nossa, é uma coisa incrível, mas apaixonante, porque à medida que você vai tendo sucessivamente essas paralisações e que você se vê subindo, saindo, né? Indo para o éter, para o espaço, é uma coisa de uma beleza e de um sentimento assim inexplicável, né? Agora, outra coisa interessante que eu pude observar nas minhas saídas eram os encontros com alienígenas, assim, vivendo dentro de nave. Eu queria até te perguntar se tem uma explicação assim lógica para isso, porque a gente eu não via o Grace, eu não via ninguém de Orion, não via os aqueles caras muito altos, os nórdicos, eu não via nada disso. Eu via pessoas normais dentro das naves. E uma coisa que eu tive explicação disso. Você tem uma resposta para isso? Sim, Gilberto. Primeiro, só para falar sobre a paralisia noturna, a paralisia do sono, né, que seria a catalepsia projetiva, que é esse fenômeno que você disse de paralisação, né, paralisia, que ocorre, que assusta muitas pessoas. Inclusive, agora eu estou iniciando um livro que fala só sobre a paralisia noturna, porque eu percebo, através dos meus atendimentos com as pessoas, que além dos cursos eu dou também atendimentos, esse medo que as pessoas têm e do meio da noite acordar totalmente paralisado, sem conseguir se mexer, e acha que está ali acordado, lúcido, com os olhos abertos, na verdade ele está com os olhos do espírito aberto. Então, essa desconexão que ocorre do sistema nervoso físico, do sistema, vamos dizer, meridiano, ou nados energéticos do psicossoma, a sua consciência desperta exatamente no momento da desconexão. E aí ela não sabe se ela está dentro ou fora do corpo. E aí há a paralisia. Então, nessa hora, eu aconselho as pessoas a pensar em flutuar, expandir como uma luz e sai do corpo tranquila, mas se o medo for muito maior, é só tentar mexer uma pálpebra, um dedinho, que ela encaixa no corpo novamente e acorda. Quanto à questão da nave, Gilberto, várias vezes eu fui levada em abdução extrafísica, através da projeção astral, e a minha primeira experiência com 12 anos foi exatamente essa. Eu estava fisicamente no sítio do meu pai, na cidade de Santa Isabel, aqui em São Paulo, na piscina, que era um local mais alto onde ficava a casa, a sede, né? E eu gostava muito, desde criança, olhar para as estrelas. Eu sempre achava que era uma imensidão, e é uma coisa de olhar para o céu e falar, nossa, que gratidão eu olhar essas estrelas, esse brilho, essa lua. Eu senti uma certa saudade, uma coisa assim, sabe aquela síndrome de estrangeiro que todo mundo sente, né? Ah, não sou daqui, pô, mas se você está lá, você vai falar a mesma coisa, não sou daqui, você vem para cá. Então, assim, é aquela coisa cósmica, né? Mas é a sensação do vazio existencial que é normal. E aí eu comecei a olhar e, de repente, mais de 10, 12, 15 estrelas, para mim eram estrelas, começaram a se movimentar em movimentos assim circulares, fazendo quadrado, triângulo, vai e vem, como se fosse bater e voltava. Falei, nossa, é impossível estrela fazer esse tipo de movimento. E aí algumas delas começaram a iluminar, fazer como flashes de luz, e algumas aumentavam como tamanho de lua cheia e diminuía. E eu não me assustei, eu olhei para aquilo e falei, nossa, eu sei que eu estou sendo observada. Com 12 anos de idade eu pensei isso.
E eu achava que ali, naquele local, daquelas estrelinhas, ou luz, ou lua, não sabia o que era, tinha amigos meus. Era uma coisa que eu sentia. E na hora que eu parou, né, eu percebi que eles pararam de se movimentar, sumiram, desapareceram. Eu esperei mais um pouquinho, desci para ir para o quarto, era mais de meia-noite, e fui dormir. Eu entrei no quarto, minhas primas estavam dormindo, cada uma numa cama ali, era final de semana, e eu deitei no travesseiro, adormeci. No que eu adormeci, eu senti essa paralisia noturna, eu me senti petrificada, assim, paralisada, e logo em seguida eu desconectei, sentei na cama, olhei e vi meu corpo deitado. E nessa hora eu pensei, puxa, minha mãe vai me ver, eu morri, ela vai, coitada, vai chorar muito. E não deu tempo de eu falar mais nada, que eu já fui tirada do corpo, tirada do quarto, e transpassei a parede e fui para o varandão. No que eu cheguei no varandão, desceu uma faixa de luz azul meio esbranquiçada, que hoje, com os estudos que eu tenho, né, na época eu tinha 12 anos, hoje eu estou com 58 anos, eu sei que se chama Chandra, que é um portal interdimensional, e nessa hora eu subi, eu fui sugada de pé e para dentro de uma nave, e eu cheguei de joelhos nessa nave, e na hora que eu cheguei de joelhos, eu vi 2 pares de botas grandes, como você mesmo falou, Gilberto, me parecia mais de 3 metros que tinha esse casal, também meio nórdicos, humanoides, com os olhos puxados, cabelos platinados, e eu fui subindo, assim, o rosto não terminava mais de tão alto que era a pessoa. E apagaram minha memória nesse momento. Foi o primeiro contato extraterrestre que eu tive fora do corpo, primeira saída do corpo com lucidez. E daí para frente, eu fui tendo outras dentro de naves, e como você falou, eu já vi alguns extraterrestres dentro de naves, assim como Grace, esses nórdicos que são pessoas que me contatam até hoje, que são de Alpha Centauri, né? Conhecidos popularmente como os aponianos, mas na verdade nós é que demos esse nome, eles não se nomeiam assim, na verdade, e muitos outros também, tipo, no fundo do mar, eu já vi seres diferentes, já fui projetada lá também em bases submarinas, e naves eu já vi também muitas pessoas como nós, seres humanos projetados, que estavam dentro dessas naves para também ter uma experiência assim como eu estava ali. Então, existe de tudo, não são só extraterrestres que estão nas naves espaciais. Olha só. Bom, a gente tem que dar uma paradinha, fazer um break muito rápido, né? Daqui a pouquinho a gente volta com a projeção astral. Tem aqui uma dica de filme, hein? Com a jornalista Bárbara Faria, falando sobre Éder Joffre. Daqui a pouquinho, vamos para o break. Olá! No último domingo, dia 2, perdemos um grande ídolo brasileiro. Considerado um dos maiores boxeadores do mundo, Éder Joffre morreu aos 86 anos. Ele não resistiu a uma pneumonia que vinha tratando desde março e há anos sofria de encefalopatia traumática crônica, uma doença neurológica provocada por impacto na cabeça. Conhecido como Galo de Ouro, Joffre disputou 81 lutas e obteve 75 vitórias, sendo 50 por nocaute, e foi derrotado apenas 2 vezes, além de 4 empates. Foi tricampeão mundial de boxe com cinturões nos pesos galo e pena e é considerado o maior pugilista da categoria galo de todos os tempos. Em 2018 ganhou um filme no cinema. 10 Segundos para Vencer estreou nas telonas, dirigido por José Alvarenga Jr. O filme retrata a vida de Éder Joffre desde a infância, carreira brilhante, a partir de sua forte relação com o pai Kid Joffre, que foi seu treinador e o levou às importantes vitórias nos rings. Daniel de Oliveira interpreta Éder e Osmar Prado, o pai Kid Joffre. 10 Segundos para Vencer é um filme espetacular, com atuações emocionantes e um excelente roteiro. Eu tive o privilégio de conhecer Éder Joffre na estreia do filme aqui em Santos. Foi um dos momentos mais felizes para mim. Um viva a memória de Éder Joffre do cinema nacional. Um grande abraço a todos, a gente se vê. Tchau! Santos FM, apoio cultural. Sonho multimarcas, pensou em motos, 0 e 100 mil anos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Goin Motors, Goin Motors. Visite uma de nossas lojas ou acesse nosso site goinmotors.com.br.
Oi, Motors. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. CYW 635, Santos FM 92.5. Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. Santos FM. De volta com o nosso programa na regional, aqui pela 92,5, Santos FM, pelo canal do YouTube. Inscreva-se no nosso canal, Antena Regional Santos, pelo Instagram, Facebook, Twitter e TikTok, agora também com conteúdos do nosso programa. Hoje nós estamos recebendo aqui o Gilberto Júnior, grande comunicador, apaixonado por esse assunto de projeção astral, também as experiências com extraterrestres, e também a escritora e palestrante Liliane Moura, e a gente está falando sobre isso, projeção astral e contato extraterrestre. Falamos aqui sobre projeção astral. Eu queria fazer uma pergunta para a Liliane primeiro, e o Giba gosta muito disso também, tenho certeza. A experiência de quase morte, que você também, né, tem essa experiência, tem a ver com projeção astral, Liliane? Ou é outro negócio? E todos têm a capacidade de fazer essa projeção astral? Sim, Luiz, a experiência de quase morte, conhecida como EQM, ela é uma parte da projeção astral, ela é exatamente uma experiência fora do corpo, onde ela se vê num túnel de luz. Você pode conversar com várias pessoas que tiveram a experiência de quase morte e elas sempre falam a mesma coisa. Elas se veem num túnel iluminado, e depois se encontram ou com seres familiares ou com amigos espirituais, conhecidos como mentores, amparadores, anjo da guarda, não importa o nome, né? Que falam para ela alguma coisa, tipo, não é o momento ainda, volta para o seu corpo, ou então, que faz com que desperte algum tipo de lucidez diferente nelas, porque elas sempre voltam diferente ao acordar. Então, isso é uma experiência fora do corpo também. Agora, todo mundo pode ter uma EQM, isso vai depender do histórico de cada uma. Todo mundo faz experiência fora do corpo. Projeção astral, como eu falei, a maioria não se recorda, porque, Zé Luiz, nós precisamos sair dos nossos corpos por dois motivos principais. Desintoxicação do corpo físico. O espírito precisa sair do corpo para poder captar luz astral, para que na volta, através dos nossos vórtices de energia ou chakras, que fazem parte do nosso duplo etérico ou campo bioelétrico, que é aquela massinha de luz branca que alguns clarividentes veem em torno da pessoa. Isso é mais ou menos uma cola que gruda o seu espírito no seu corpo físico. Senão a gente andaria por aí sem consciência. Desmaiaríamos, a consciência estaria vagando. Precisa de uma cola. E essa cola, quando você sai do corpo, ela se torna um cordão. É o mesmo campo bioelétrico que, ao sair, afina esse campo bioelétrico, esse duplo etérico, se tornando um cordão de prata, que faz com que você possa voltar a hora que quiser. Então, uma é desintoxicação do corpo físico, a outra é desintoxicação da psique, da parte psicológica, que é aquele soninho de 20 minutos, mais ou menos, que você já faz um cochilinho e acorda super bem. Numa noite de 8 horas de sono, nós dormimos 8 horas e sonhamos 1h30, mais ou menos, dentro das nossas ondas cerebrais, de beta na vigília, alfa relaxamento, teta e depois delta no sono profundo. Só no sono profundo, a gente precisa de 4 horas no mínimo de sono profundo para desintoxicar o corpo físico. E entre esses 8 horas, nós saímos e entramos nos nossos corpos, o tempo todo. Então, se você me perguntar, mas você lembra de todas as suas projeções astrais numa noite? Não. É impossível. Você vai trazer aquela que é muito mais especial para você, e isso, às vezes, tem ajuda e patrocínio dos nossos amigos espirituais, e, às vezes, são carências do seu próprio vazio existencial de lembrar daquela. Então, às vezes, eu lembro de 2, 3, 4... Vai depender muito de como que você foi para a cama adormecer. E qual a diferença da... Não, já vou passar para o Giba, eu já até emendo uma pergunta junto com a resposta da Liliane. Qual a diferença dessa projeção astral, isso que você lembra 1 ou 2 ou 3, no sonho? Tem alguma coisa relacionada, não? Eu acredito que não, porque a visibilidade que você sente na projeção astral é uma coisa fantástica. Você fica
você está preso num corpo, mas o teu interior, né? A tua projeção, a tua alma, o teu corpo etéreo está fora, aí você perde os movimentos do teu corpo físico, você entra num estado cataléptico que é tenebroso, porque a tua energia está no fora, o teu corpo Não serve para nada. não serve para nada. Exatamente, é assim que eu penso. Aí você tem que gritar, e aquela sensação de... Você pensa que está fazendo isso, mas não tem som nenhum, porque quando eu tive a primeira vez, eu sabia que meu pai estava na sala vendo televisão. Eu queria chamar o meu pai, mas ele não tinha como, não tinha frases, palavras. Aí eu comecei a subir. Eu falei, o que está acontecendo comigo? Estou morrendo. Eu comecei a subir do meu corpo. Fui até a metade do quarto e fiquei. Aí depois me devolveram de volta numa reação, não sei, aí abruptamente eu sacudi na cama. Mas no dia seguinte eu voltei a ter isso. Aí eu fui levado até o lustre do quarto, né? E eu tinha uma visão de 360 graus. Eu vi meu irmão dormindo naquele canto ali. Eu estava olhando para lá, mas vendo meu irmão ali dormindo na outra cama. Uma coisa impressionante. Eu me vi dormindo. Eu me vi na cama perfeitamente. E fiquei, exatamente isso. Deu aquele desespero. Eu queria falar e não conseguia, né? Olhava para a cama assim, não entendia o que estava acontecendo e me deu um desespero, sabe? Mas é uma coisa realmente fenomenal, né? Aí eu continuei subindo, Liliana, passei pelo lustre. Quando eu passei pelo lustre, Zé, eu entrei na pedra, Na laje. na laje, e comecei a ver por dentro os sulcos do tijolo, assim, é uma coisa. Falei, cara, isso não é normal o que está acontecendo. Eu via todos os riscos do tijolo, até a cabeça sair por outro lado, antes do telhado, e eu vi aquela divisão perfeita. Aí, novamente, voltei. Parece que estavam me preparando para alguma coisa. É uma coisa fantástica. Pergunta para a Liliana o seguinte, quando a gente sonha com pessoas que já faleceram, pai ou mãe, pessoas muito queridas, né? Isso pode ser algo muito além do que um simples sonho, quer dizer, pode ter sido feita uma projeção e você teve encontro com esses espíritos. Luiz, essa parte do que o Gilberto estava contando, da parede também, do teto, eu também tive várias sensações assim, muito legal. Só falar sobre um pouquinho da diferença entre sonhos e projeção, e aí para a gente chegar nessa parte de você encontrar seres familiares já desencarnados, já mortos, né? Na projeção astral, na experiência fora do corpo, a sua consciência, o seu espírito, ele se sente muito mais protagonista da cena. É onde você faz escolhas, você toma decisões, as coisas não acontecem aleatoriamente. Você quer virar para a esquerda, você vira. Como o Gilberto falou, o irmão dele estava ali, ele via 360 graus, ele sabia que ele estava vendo o irmão dele atrás. Mas se você tomar a decisão, não, eu quero virar e olhar, é uma escolha que você está fazendo. Eu quero voar, a gente chama de volitação, volitar. Eu quero olhar a minha mão, quero puxar o cordão de prata e sentir o cordão na minha mão, quero transpassar a parede. Ou seja, quando você é protagonista, você faz escolha, você está numa experiência fora do corpo, numa projeção astral. Agora, quando começam as cenas começarem aleatoriamente, como coisas ilusórias, são imagens oníricas. As imagens oníricas, o nosso cérebro, ele encapa, às vezes, alguma experiência fora do corpo com o que ele conhece. Ele não está acostumado de ver você numa nave espacial. Então, quando você voltar, você vai ter um sonho de que você está dentro de um helicóptero ou num avião, coisas que você, na vida física, você faz. O condicionamento cerebral atua dessa forma. Então, tudo que você escutou durante a vigília, tudo que você leu, que assistiu, o cérebro está nas gavetinhas. Então, ele joga essas imagens oníricas e isso é sonho. É o sonho fisiológico que você está ali e precisa sonhar para desintoxicar. A passo, quando você sai, você não precisa mais sonhar. Aí você tem a experiência. E o contato com seres desencarnados familiares, né, eu já tive... meus pais são desencarnados, minha mãe há mais de 20 anos e meu pai há 1 ano e meio. Minha mãe ficou em coma 3 meses no hospital. E enquanto ela estava em coma, era muito interessante, porque... eu dormia no sofazinho do lado, lá no hospital, e eu era tirada do corpo, os amparadores me tiravam do corpo, os amigos espirituais, tiravam ela e nós nos encontrávamos. E ela falava para mim,
filha, eu perguntava, mãe, por que você ainda está aqui? Você está sofrendo, por que você já não passa para o plano espiritual? E ela falou, eu estou aqui, vou ficar aqui até o seu pai e seus irmãos assumirem e tentar entender que a minha estadia aqui já foi. Que não adianta, eu não vou acordar, não vou voltar, e se eu voltar, vou voltar de uma forma com sequelas que não vai ser da forma que eu gostaria, e eu estou aqui para desgastar o emocional deles, para eles falarem que aconteça o melhor para ela, e menos apego. E o meu pai, há 1 ano e meio atrás, desencarnou também com enfisema pulmonar, e eu encontrei com ele depois de umas 2 semanas, e na mesma noite que eu o vi, a minha filha também encontrou com ele, e ela não mora comigo, tem a casa dela, e no dia seguinte nós contamos a mesma história, aonde ele estava sentado, a roupa que ele estava usando. Isso é só um detalhe, porque eu encontro muitos familiares e converso com eles fora do corpo. Isso é possível. Caramba, deve ser muito bacana isso. E sabe o que lembrou isso? Quando a gente tiver aquele programa aqui com Vidas Passadas, de Sim. terapia de vidas passadas, que eu lembro muito bem que foi, vamos supor, o marido foi lá e nessa terapia da regressão ele contou uma história e depois foi feito com a esposa dele e lá contou a mesma história, com os mesmos detalhes nessa regressão de vida passada. Então, alguma coisa tem a ver, né, Gilberto? Sim. Olha só, vamos mudar de assunto aqui. Você vai falar também, pô. Porque agora a gente vai entrar num negócio bacana aqui. Vamos lá? Algumas pessoas relatam experiências ufológicas, é aqui que eu queria chegar, no sul do país e em Minas Gerais. São frequentes, relatos frequentes, em Minas e no sul do país, aqui no sul do Brasil. São campos específicos, por que no sul do Brasil e Minas Gerais? Olha, eu não sei te responder isso, talvez a Liliana tenha mais, não sei, o interior de Minas Gerais é extremamente místico para mim. Eu ia muito em Uberaba, porque essa sequência de acontecimentos acabaram me levando até o Chico Xavier, com quem eu me apaixonei perdidamente. Aí, toda vez que eu estava de folga no banco, que eu trabalhava na tribuna, eu já ia lá para Uberaba. Uhum. E me soa aquilo uma coisa mística. E é interessante o que você falou. Eu tenho passado aí por algumas situações de pessoas virem me contar coisas aqui de Santos, aqui da cidade. Eu gosto muito dessas camisas com motivos assim de Guerra das Estrelas, essas coisas todas, acho bacana isso. Eu comprei uma aí numa loja, aí uma moça abriu, era um Jedi. Ela abriu assim e falou assim, caramba, como eu adoro esses motivos aqui, e acho tão bonito. Eu falei, por quê? Você já teve alguma experiência? Ela falou assim, eu já tive. Aí eu pensei em perguntar para a Juliana se ela podia. Ela chegou em casa muito cansada, ela viu que estava lá o primo dela, assim, mas que ela viu um ET entrar na casa dela, aqui no Macuca, em Santos, entrou, olhou para ela, assim, deu um sorriso, ela se sentiu bem e voltou a dormir. Tinha acabado de chegar em casa. Talvez ela tenha tido aí um relaxamento momentâneo, saído e visto. Mas não foi só isso. Outra pessoa me contou um outro caso. Você me confirma isso? Olha, Gilberto, é difícil, né, a gente confirmar experiências assim de outras pessoas, mas pode ter acontecido dela ter adormecido e ter tido essa experiência fora do corpo, e na hora que ela voltou, geralmente 80% das pessoas, quando falam que está tendo a catalepsia projetiva, por exemplo, que está tendo uma experiência fora do corpo, elas falam, não, eu estava acordada, eu estava com os olhos abertos, eu sei que eu estava vivenciando. Mesmo aquelas abduções extrafísicas, a maioria são extrafísicas, não que não exista as físicas, mas a maioria é extrafísica, porque é tão nítido, tão forte, tão real, porque como ela está com o olho espiritual aberto, para ela estar com o olho físico aberto. A gente se confunde nisso, já aconteceu comigo várias vezes. Então, eu sei hoje discernir quando eu estou realmente projetada ou quando a coisa é física, né? Eu estou lúcida ali, acordada. Então, no caso dela, não dá para falar, porque eu não a conheço, não sei, né, como é que foi, sinceramente, parece que foi uma projeção astral, não sei. Pode ter acontecido realmente fisicamente. Mas essa parte também da Serra da Canastra, em Minas, os agroglifos no sul do Brasil, Serra do Roncador, existem vários nodos de energias locais que têm uma determinada assinatura
energética e também de contatos desses seres há muitos anos atrás, milênios de anos atrás, que eles deixaram como marcas, que é para que a gente ative esses locais, indo através de grupos, ou individual, ou com pessoas que você tem afinidade, faz uma meditação nesse local, faz uma abertura de um contato extraterrestre, uma comunicação telepática, e essa meditação reverbera em você e dá uma expansão áurica em você, e você sente a assinatura do local. Pode ser de milênios de anos atrás, você sente que ali naquele local já existiu algo, ou existe algo, como, por exemplo, bases intraterrenas, nodos seriam grandes chakras de energia que nosso planeta tem. Minas tem, puxa, olha o nome, Minas Gerais, só tem de minério ali, de pedras maravilhosas, e isso tudo também tem um contexto de protocolos deles em relação a ter um contato direto, uma conexão direta com tudo que é energético, né? Então, não é só no Brasil, nós temos vários, eu viajo bastante para fora do país também, para fazer esses contatos. Acabei de chegar de Monte Shasta, na Califórnia, esse mês, e lá também no vulcão de Monte Shasta tem uma base intraterrena. E é um lugar que mexe com você e você ativa muita coisa no seu DNA, muita coisa em você que você desconhece. E você começa a ter mais percepções extrasensoriais de si mesma, do local e da história da humanidade. E isso vai reverberando, né? Cada pessoa que vai ali depois de você já deixou uma assinatura sua ali, da experiência que você teve, e vai mexendo com as outras pessoas que vão chegando nesse local. Olha, eu, sinceramente falando, eu acredito mesmo que nós não estejamos sozinhos aqui no planeta Terra. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Nunca vi alguma coisa assim, ver. Né? Já vi aquela história que aconteceu comigo numa fotografia que saiu, eu não vi nada, só na fotografia que apareceu, porque era tão rápido que a vista humana não conseguia enxergar, e aí realmente estava lá, mandei, até o Giba me indicou na época, eu mandei para a revista UFO, eles me perguntaram o tipo de câmera que eu usei, onde que eu estava, o horário, fizeram a marca da câmera, várias perguntas, e aí uma semana depois me mandaram um e-mail pedindo autorização para publicar a foto. Aí eu autorizei, claro. E aí depois daquela foto, depois que aquilo aconteceu comigo, realmente eu tenho certeza absoluta, é uma coisa que existe. A minha pergunta, eu contei essa história para chegar na pergunta. Por que aparecem para algumas pessoas e para outras não, nunca viram? E quando você vai perguntar quem já viu, é uma porcentagem ínfima da população mundial. Por que isso? Gilberto ou sou eu? Tá. Pode ser os dois. Vamos começar com a Liliana e depois o Gil. Ok. Zé Luiz, isso aí é difícil a gente saber, porque pessoas, da mesma forma que essas raças têm agendas, né? Agendas de contato e agendas diferentes, tá? Às vezes, numa mesma raça, tem agendas diferentes. O que eu chamo de agenda? Protocolos de contatos diferentes de outros protocolos que outra raça usa. Por exemplo, eu posso ser contatada por uma raça que tem uma determinada agenda de fazer com que você se recorde de si, se recorde da sua herança cósmica, para que, de repente, junto com eles, você possa relembrar também a sua agenda antes de reencarnar e, junto com eles, fazerem um processo de trabalho em prol de alguma coisa em relação à humanidade. Então, isso está espalhado no mundo inteiro. Então, determinadas pessoas têm esse chamado interno, começa a sentir uma vontade de olhar para o céu, de falar, nossa, a vida não é só isso aqui. A vida não é só eu trabalhar, eu comer, me alimentar, namorar, estudar, dormir e dia seguinte a mesma coisa. Existe algo a mais. Então, para essas pessoas que são mais despertas, mais lúcidas, para fazer esse questionamento num determinado momento da sua vida, quando ela já saiu daquele ruído, né, que nós temos do sistema, a gente é inserido num sistema cultural, educacional, né, institucional, onde a gente tem crenças e paradigmas que vêm desde a infância.
Então, para você começar a desconstruir isso e quebrar isso e ampliar sua mente para deixar vir novas coisas, novas possibilidades, o diferente, o que você não conhece, porque a gente é movido por medo, né? O medo do diferente. Enquanto você está ali no cômodo, naquela rotina que você já conhece, pode estar uma porcaria, mas você já domina aquilo. Você não avança. Então, a gente só avança por insatisfação, na verdade, né? Mas junto com a insatisfação vem o medo do diferente. Então, eles têm essa agenda de fazer com que você quebre esses paradigmas e possa avançar e dominar, não é dominar, mas assumir esse chamado interno, esse vazio existencial que às vezes a gente sente e não sabe de onde que é, de onde que vem. Mas você vai em busca disso. Então, são determinadas pessoas que vêm com esse chamado, não são todos. E essas pessoas vão começar, quando elas são contatadas, elas começam a reverberar isso em volta, em torno, seja amigos, família, ou vai na mídia, ou escreve um livro, e isso vai começando a criar uma massa crítica, que é a massa crítica que eles querem para poder harmonizar o planeta e tirar aquela coisa de conspiração, de que as raças vão vir, vão fazer aquela coisa de que a chegada, né, aquele filme, estamos aqui para dominar o planeta. Então, assim, eles querem tirar isso da cabeça da humanidade, enquanto os outros colocam, né, os governos, essa coisa toda da política. Entendi. Liliane, fala para nós um pouquinho sobre o seu trabalho e como que encontra você. A gente já está aí no final, praticamente, do programa, são 3 minutos para terminar. E se existem cursos programados para esse ano ainda? Sim. Zé Luiz, eu tenho uma editora, né, junto com o meu sócio, Luiz Fernando Ianni, e essa editora chama Tesseract, uma editorial, onde nós, inclusive o meu livro, os meus livros, na verdade, né, Projeção Astral, O Despertar da Consciência, e agora estou relançando, na verdade, uma segunda edição do Viajando nas Estrelas, que é um infanto juvenil sobre o contato extraterrestre e a projeção astral. E também, além da editora, eu trabalho com os meus cursos, palestras e também atendimentos. E o meu site, que é lilianemoura.com.br, ali você tem a minha agenda de cursos. Eu vou ter o curso de projeção astral, de percepções extrasensoriais e de contato extraterrestre, agora mesmo em final de outubro e começo de novembro. As datas estão todas colocadas ali no meu site, vocês podem acessar, também tem o Instagram, tem o Facebook, está sempre ali a agenda atualizada. Muito bem. Liliane Moura, né? Escritora, palestrante, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ficar com a gente essa 1 hora, e com certeza um assunto desse, 5 horas de programa, ainda era pouco, ainda tinha muito mais coisa para falar. Vamos marcar outro, né? A gente marca uma outra oportunidade. Né? Mas muito obrigado por atender. Eu que agradeço a todos vocês e todos os ouvintes também. E aqui, Giba, querido Giba, dá a sua opinião final sobre isso. Por que nós temos aí 1 minuto? Em 1 minuto, por que as pessoas... por exemplo, eu como a Liliane falou, quantas vezes, dos meus 58 anos de idade, eu fico olhando para cima e realmente acreditando que existe, e nunca apareceu para mim. Por que para mim ninguém aparece? Não sei, é muito difícil de falar uma coisa dessa. Eu acho que você tem que... Eu acho que a pessoa que tem desejo, ela tem que procurar os caminhos, porque ninguém... eu acho que nasce ufólogo de nada, assim. Ele já tem uma visão, ele já tem um campo de visão mais ampla, e às vezes o estudo, né? É que nem sair do corpo. Quando você sai do corpo, você quer voltar a sair, mas você tem que ter disciplina, acredito eu, né? Estudar, aprofundar nisso tudo para que você consiga ter sucesso. Muito bem, Giba, obrigado pela tua visita também. Ajuda, Giba. Poxa vida, acabamos o programa hoje. Programa muito bacana. Giba é histórico, é um personagem histórico no rádio. Jurássico. Luiz Torquato também. Você também, Zé. Eu também. Eu queria falar que eu sou mais novo, porque eu não sou dessa época. Lúcia Costa, um beijo grande, Lúcia. Paulo Andrade, aquele abraço grande, gente. Até segunda-feira, hein? Gente, fiquem bem. Tudo de bom e um bom final de semana. Você ouviu Antena Regional com Luiz Torquato e Zé Luiz Castilho. Dorimotos, pensou em multimarcas, pensou Dorimotos, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema,